Olá, meu nome é Jaci Macedo, você está no canal Edificando Vidas, Edificando Você. Nós criamos esse canal com um propósito, levar a mensagem do Evangelho ao mais longe possível, porque levar a palavra de Deus é uma ordenança, uma incumbência celestial. E Deus nos assim tocou no nosso coração para realizarmos esta façanha, levar a palavra de Deus a milhares de pessoas. E quando você compartilha esse vídeo, você estará indiretamente sendo um missionário, uma pessoa cheia do Senhor para estar nos ajudando a difundir a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Uma importante informação que nós, quando estudamos a história da igreja, nós vamos ver que os evangelhos, as epístolas, todo o Novo Testamento, ele teve um período de escrita. Ele foi de 50 a 150 anos. Dentro desse período foram escritos todos os livros do Novo Testamento. Nós vemos que cada evangelho e cada epístola vai falar a respeito da sua época peculiar. Nós vemos o evangelista Mateus, o evangelista Marcos, Lucas e o apóstolo João. São homens o qual estiveram muito próximo de Jesus. E ali eles são inspirados pelo Senhor para falar sobre a morte, a vida, a ressurreição e o ministério de Jesus Cristo. É sobre esses evangelhos que vão contar a história de Jesus desde a sua infância até a sua morte. E ali dentro desse contexto nós vamos ver o seu chamado, o seu batismo, ele recebendo o Espírito Santo, ele pregando com ousadia, revelando a mente e o coração de Deus para a Judéia, para os judeus e para toda a sua circunvizinhança. Então, a revelação do Novo Testamento vai nos entregar 27 livros e 21 epístolas em um livro histórico. Nós vamos ver que, dentre esses 27 livros escritos, apenas 8 autores. Mateus, Pedro e João eram apóstolos. Marcos e Judas estavam presentes no começo da igreja. Lucas e Paulo não foram testemunhas oculares, mas estavam presentes e eram conhecidos pelos apóstolos. João escreve o Evangelho e 3 epístolas, 1 João, 2 João e 3 João, e o Apocalipse, que é o livro final, o livro das revelações. Pedro escreve 1 e 2 Pedro. E Paulo vai escrever 3 epístolas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Há uma importante data a ser mencionada para termos um parâmetro e nos localizarmos na história. Há uma data importante, 63 a.C. O que acontece nesta época? Há um imperador bastante importante chamado de Pompeu. Ele é aquele que conquista a Palestina. E em todo momento que Jesus está pregando o Evangelho, os discípulos levando as boas novas, onde a glória de Deus, o plano eterno está sendo revelado aos homens, todo esse período Roma está dominando sobre a Palestina. E o rei Herodes o Grande foi rei em 37 a.C. e 3 a.C. Este Herodes foi pai de Herodes Antipas, o que mandou matar João Batista. Dentro dos evangelhos, nós vamos ver 2 instituições que vão ser destacadas. A primeira, Sinédrio, e a segunda, Sinagoga. O que é, na verdade, um sinédrio? O sinédrio era o Supremo Concílio dos Judeus, uma espécie de senado. Surge nos tempos de Esdras e Neemias, e eles tinham a missão de zelar pela pureza religiosa dos judeus. O sinédrio era presidido por um sumo sacerdote, e seus membros eram de 70 pessoas, entre sacerdotes, nobres, fariseus, saduceus e escribas. E sinédrio, no grego, significa sinédrion, e significa tribunal, concílio e assembleia. Jesus e os discípulos foram conduzidos diversas vezes ao sinédrio para prestar depoimento em relação à sua fé. E quem eram os escribas? Eram os mestres das leis. Eram aqueles que estudavam e interpretavam a lei, e esse grupo era formado principalmente por fariseus. Quem eram os anciões? Os anciões eram líderes de uma tribo ou de uma divisão tribal. Sinagoga. Sinagoga vem do grego e significa assembleia ou ajuntamento. Os pesquisadores acreditam que ela surgiu na Babilônia. Seu propósito:
Como não tinha mais o templo no sábado, se reuniam a fim de recitarem a Torá e lerem os profetas e assim ouvirem a Deus. Quando o cativeiro acaba, as sinagogas continuam a existir como local de comunhão com Deus. No primeiro século já havia sinagogas no Mediterrâneo, no Oriente Médio e no próprio Israel. Jesus frequentou sinagogas. Paulo pregou muitas vezes nas sinagogas.